Muito bem. Começamos aqui o nosso estudo do livro O Caminho para Si Mesmo, da analista Verena Cast, e nós vamos falar hoje da introdução nesse livro. Um livro muito fino, mas de um conteúdo muito interessante, que é um livro que vale a pena a todos nós termos contato e digeri-lo, não lermos de uma sentada só, apesar de ser possível, pelo tamanho dele, mas que a gente possa digerir esse livro e trazer todos os apontamentos, o que a gente consiga enxergar dele para a nossa própria experiência, para a nossa própria vivência. E para isso, eu vou fazer o espelhamento para a gente acompanhar alguns escritos de de fácil acesso aqui para nós. Bom, estamos compartilhando a tela. Nesse compartilhamento, nessa imagem, vocês estão vendo aí um caminho com, com as margens preenchidas de vegetação e umas luzes bem realçadas, né? Uma luz ao centro, lá no horizonte desse caminho, e luzes em cima dessas vegetações, dessas, digamos, árvores, né, vamos assim dizer. É uma imagem bem alegórica, né? Onde a gente percebe aí um caminho reto, com uma luz lá no final. Isso traz uma ideia para nós de luz no fim do túnel, né? Caminho que você vai encontrar uma luz lá. Apesar de ser uma imagem que nos traz essa ideia óbvia de caminho, de estrada, o nosso caminho de vida não é um caminho retilíneo como está na imagem, né? É um caminho cheio de curvas, cheio de atalhos e muitas das vezes caminhos que a gente não encontra uma sequência. Além do mais, quando a gente pensa em caminho para nós mesmos, esse caminho não está pavimentado de antemão. Portanto, nessa alegoria, a gente já vê que tem uma estrada já construída por alguém. Mas o caminho para nós mesmos somos nós que criamos. E não é uma reta, é um caminho cheio de curvas, como eu falei. E esse livro traz exatamente esse ponto. Alguns processos e alguns aspectos da nossa existência e do nosso caminho para nós mesmos, onde a gente encontra dificuldades, onde a gente encontra questões que parecem não ter respostas. E muitas das vezes a gente pode sentir que está andando em círculo e que não sai do lugar. E às vezes é realmente isso. E quando isso acontece? Quando isso acontece, a gente vai encontrar, durante esses nossos encontros aqui, possíveis respostas, possíveis caminhos que a gente pode trilhar, ou mesmo que a gente pode criar. Essa palavra é fundamental. Criar. Criar no sentido de dar vida e criar no sentido de imaginar. Esse também é um outro ponto fundamental aqui. Imaginar. Imaginar não no sentido de sonho. Vamos sonhar acordado. Mas imaginar no sentido de visualizar significado. Significado é outra palavra importante aqui para nós. Criar, imaginar e significado. Uma vida sem significado não é a mesma coisa que propósito. Isso a gente vai abordar ainda. Mas uma vida sem significado
muitas das vezes é uma vida sem vida. E eu acho que nós não queremos isso para nós. Um termo muito bem utilizado ultimamente é sem sentido. E nós buscamos sentido. E esse processo de individuação, que é o caminho para si mesmo, que a gente vai falar aqui, fala muito a respeito disso. Sentido. Uma busca de sentido para nós mesmos. Não é um livro que vai te dar a resposta de qual o sentido da sua vida, mas ele vai te dar perguntas. E essas perguntas fazem com que as suas pernas se movam nesse caminho que você está trilhando, ou melhor, está abrindo, que é a sua vida. Hoje, então, nós vamos falar da introdução, a introdução do livro da Verena Castro, O Caminho para Si Mesmo. Nesse momento, a gente tem que se perguntar, qual que é o objetivo da individuação? Individuação não é individualização. Individuação é aquilo que faz com que o sujeito torne-se único e singular dentro do que ele pode ser. E para isso, é impossível não mencionar no livro, logo no primeiro parágrafo, uma frase da Verena Cast. O objetivo da individuação é tornar-se, entre todos os seres humanos, o indivíduo singular e único que podemos ser. Mas você vai me perguntar, mas quem eu sou? Essa é a pergunta que todos nós podemos nos fazer, e se nós tivermos a resposta, essa resposta é momentânea. Essa resposta não vai ser a mesma quando eu tiver 60 anos e nem quando eu tinha 10. Você pode, meu nome é tal, tal, isso é o que você tem. Mas o que você é? E o processo de individuação não ocorre automaticamente ao longo da vida, no sentido de, se o processo de individuação é fazer com que o indivíduo torne-se cada vez mais único e singular dentro daquilo que ele pode ser, o sentido de pode não é tornar-se do lado de fora, mas na sua potência interna, esse processo de individuação ocorre durante a vida, ao longo da vida. Mas ele não é automaticamente. Por quê? Porque cabe a nós, nesse processo de vida, percebermos, tomarmos consciência de todos os aspectos que ocorreram, ocorrem e ocorrerão na nossa vida. Portanto, não é viver no automático, não é crescer, não é amadurecer que eu estou nesse processo de individuação. Amadurecer também é uma maneira, mas é tomarmos consciência daquilo que somos, daquilo que não somos. Portanto, não é algo automático. Muitas pessoas podem viver a vida inteira no modo automático, sem ter consciência de muita coisa. E ainda assim amadurecer pela experiência. Mas o processo de individuação dela poderia ter sido mais rico, vamos dizer assim, mais profícuo. E tem uma questão. A Verena Cast, dentre alguns teóricos junguianos, escritores junguianos, ela traz uma referência muito interessante a respeito da nossa natureza humana, que é a nossa natureza relacional. Quando ela traz esse aspecto, ela coloca também um ponto de vista, uma perspectiva, que nos obriga a olhar não só para o nosso ambiente externo, quanto para o nosso ambiente interno, mas também para os nossos aspectos relacionais, com o de fora e com o de dentro. E aí, ela inevitavelmente chega num ponto que é, se nós somos seres relacionais, nós também nos adaptamos aos outros. E essa adaptação é necessária para manter os laços sociais, que também nós desejamos isso. Quando nós nascemos, quando o bebê nasce, ele está à mercê
dos seus cuidadores. E com o desenvolvimento dessa criança, ela vai criando laços maiores com seus cuidadores, irmãos, primos, parentes, amigos. Nós somos seres sociais, nós somos seres relacionais. Para isso, devemos, não no sentido de dever, de obrigação, mas no sentido de naturalidade, nos adaptar aos ambientes. E vou até mais longe. É uma necessidade até mesmo de sobrevivência. A adaptação ao ambiente em que se está. Nosso cérebro se adapta a isso. E, vamos dizer assim, a nossa essência também. Então, conforme os nossos pais, nós vamos nos adaptando a eles, nós vamos nos adaptando aos familiares, tendo ou não mais empatia por um ou por outro, tendo mais conexão com um ou com o outro, nós vamos nos adaptando. E essa adaptação vai gerar um esbarro, um ruído com a nossa autenticidade, com a nossa própria essência. Porque não necessariamente a nossa essência corresponde à nossa maneira de se adaptar àquele meio. E aí, a gente percebe que a participação dos pais, ou dos educadores, ou dos nossos responsáveis, direciona a nossa adaptação e a nossa autenticidade. E isso não é de responsabilidade deles. Nós também fazemos isso com os nossos filhos ou com as nossas outras pessoas por quem nós estamos ligados. Mas especialmente quando nós somos pais, também fazemos. Nossos pais fizeram conosco, ou os nossos educadores, aquelas pessoas que foram responsáveis pela nossa criação, e assim como anteriormente ocorreu. A gente passa a receber elogios e a receber críticas, a receber punições devido a determinado comportamento não aceitável pela sociedade posta no momento, pelo ambiente, pela cultura familiar. E isso, inevitavelmente, vai nos apontando caminhos, seja para nos adaptar a eles, em detrimento da nossa autenticidade, seja para nos adaptar a eles em conformidade com a nossa autenticidade. Portanto, já aí você percebe que há uma variação bem interessante. Cada ser humano vai ter uma adaptação conforme a sua relação, conforme o seu aspecto ambiental, relacional. E esse aspecto pode ou não dialogar de uma forma positiva com a autenticidade do sujeito, com a sua própria autenticidade. E quando há a adaptação, inevitavelmente, há um excesso de adaptação, e esse excesso, como eu falei, pode nos afastar da nossa autenticidade. E isso vai criando o quê? Como se fosse ou um vazio interno ou uma pré-angústia. E nisso a gente vai se adaptando ao externo, se adaptando ao externo, e a gente vai esquecendo do interno. A autenticidade aqui não é sinônimo de interno, mas é na autenticidade, vindo, olhando para o nosso interno, que a gente pode dar voz a ela, pode percebê-la. E, nesse sentido, consequentemente, as adaptações inadequadas podem levar à traição de si mesmo e consequências variadas. Isso não acontece só lá no ambiente familiar quando crianças. Não, isso pode estar acontecendo hoje. Você é adulto. Você pode estar se sentindo adaptando ou adaptada a determinada situação inadequada agora em relação a você. Às vezes um relacionamento que não está te fazendo bem, às vezes um trabalho que não está te fazendo bem, às vezes uma cidade que não está te fazendo bem, não sei. Mas o excesso de adaptação e a adaptação inadequada fere a sua autenticidade. E como que fica isso? Isso fica de uma forma muito desagradável, porque você vai sentir dor. Você pode sentir dor emocional, dor psíquica ou até mesmo dor física devido a essa adaptação.
Mas essa adaptação se dá de uma forma livre apenas? Não. Essa adaptação é muito correspondente a seus aspectos relacionais lá na sua infância e, portanto, aos aspectos inconscientes. E aí volta a ideia do inconsciente, que leva à ideia de individuação. Por quê? Porque eu tenho que ter consciência e buscar ter consciência desses meus aspectos inconscientes, para que então eu possa perceber a minha adaptabilidade, se está ou não adequada, qual o grau disso e como está relacionada com a minha autenticidade. E aí, inevitavelmente, a gente tem que falar dos estilos de vida. Os estilos de vida que não condizem com a nossa essência exigem grande energia. E alguém pode me perguntar, mas se eu não sei qual que é a minha essência, como eu posso saber que o estilo de vida que eu levo condiz com a minha essência? Se eu não conheço ela. Eu direi, perceba se a sua adaptação ou esse seu estilo de vida te gera muita energia. Você fica desgastado. Não é um desgaste de trabalhei muito, é um desgaste emocional, culminando numa angústia, num vazio existencial, questionamentos existenciais, um sentimento de falta de sentido, chegando até mesmo a culminar numa depressão, numa ansiedade que você não sabe de onde vem. Até questões psicossomáticas podem fazer parte disso. Então, se o seu estilo de vida te demanda grande energia, é uma pergunta que você deve fazer. Esse estilo de vida no qual estou adaptado está me fazendo me sentir inadequado, portanto, longe da minha autenticidade? Essa é uma pergunta que você deve se fazer para que então você possa, a partir de então, começar a pensar e buscar respostas que antes você desconhecia. Claro, se eu busco resposta, eu desconheço. Só que você agora está buscando algo que você sabe que existe, que é o inconsciente. Portanto, adaptações exageradas para agradar os outros podem nos fazer perder a clareza sobre quem somos. Se nós nos adaptamos para agradar os outros, e essa adaptação de forma exagerada, e se nós fazemos isso com os outros, também nós somos atores ativos disso. A nossa clareza sobre quem somos fica cada vez menor. O que move uma pessoa nesse caminho da imagem que a gente colocou? O caminhar, o andar, o sair da inércia. E como a gente sai da inércia fazendo perguntas. Não perguntas acusatórias, mas perguntas que buscam respostas. Ou até mesmo que buscam encontrar outras perguntas que façam você caminhar mais longe. Mas a nossa vida, né, é influenciada constantemente por adaptações exageradas. Nós nos adaptamos de forma exagerada com os nossos pais, com os nossos familiares, com pessoas do nosso trabalho, com o nosso trabalho, com as pessoas do nosso relacionamento. Nós nos adaptamos de forma exagerada. E por que isso se dá? Muitas das vezes em resposta àquela memória relacional que a gente tem lá da nossa infância. Muitas das vezes porque a gente não percebe a nossa autenticidade ou não dá espaço para que ela se manifeste. Esse espaço que talvez um dia tenha sido dado, foi podado. Mas não é o caso de olharmos para trás e falar, nossa, por causa daquilo eu sou isso hoje e ficar na lamentação. Não, a vida continua. E ainda que hoje você consiga superar essa poda anterior, lá na frente você vai encontrar um outro aspecto da sua vida que precisa ser trabalhado. E isso é o processo de individuação. É tomar consciência e continuar seguindo em frente. Não tomar consciência e deixar para lá.
É tomar consciência, elaborar, digerir aquilo, tornar-se novo em relação àquilo e seguir em frente. Porque lá na frente você vai se deparar com outro aspecto que é seu também. E essa inquietação interna, quando começa a dar sinal, pode ser um sinal de necessidade de mudança para maior autenticidade. Um ponto muito claro no pensamento junguiano, nesse momento de mudança para maior autenticidade, é a metanoia, ou a meia-idade, ou a crise da meia-idade, onde muitas pessoas passam por um processo de inquietação interna ou vazio existencial. É exatamente aquele processo todo de adaptação que ela viveu, chega no momento da vida dela em que não faz mais sentido. E aí vem várias questões. Quando se dá isso? Isso pode dar numa determinada fase cronológica da sua vida. 30, 40, 50. Mas pode também ocorrer em algum momento crucial na sua existência. A morte de alguém, o nascimento de alguém, a perda de alguém, a perda de um trabalho, a perda de um sonho. Qualquer coisa que possa te mover no sentido de, e agora eu não me sinto aqui mais. Isso aqui não tem um diálogo comigo mais. Esse ponto gera em você inquietações, conflitos, muitas das vezes, mas são sinais para que você busque mudança. E buscar mudança necessariamente nesse ponto exige de você consciência. Consciência do quê? De que há necessidade de visualizar, de encontrar aspectos que são reais e que muitas das vezes estão tão presentes na sua vida que você não vê, que são esses aspectos inconscientes. E aí, nós chegamos numa situação em que temos que tomar decisões. Enquanto a adaptação exagerada deve ser avaliada em cada aspecto da vida, portanto, cada aspecto da vida você vai avaliar a respeito da sua adaptação naquele aspecto. Se hoje estou com uma idade X, eu tenho condições de avaliar agora, nesse presente, a minha adaptação. Posso avaliar as minhas adaptações pretéritas, mas agora ela precisa ser avaliada para que eu então possa decidir. E essa avaliação perpassa por um olhar mais profundo a respeito de mim. E então, tudo aponta para que posturas e comportamentos que não se adequam a nós devem ser abandonados. E isso é tão difícil, porque às vezes a gente está em uma situação que posturas e comportamentos nossos que já não se adequam mais a essa situação exigem de nós mudança. E a mudança, muitas das vezes, aponta para um abandono, um término. E isso é muito complicado. Quando a gente fala abandono, término, ou a gente está querendo dizer um fim de uma relação, seja ela qual for, ou uma transformação dessa relação. Que também a transformação, vocês podem refletir, é um aspecto da morte e renascimento ao mesmo tempo, do fim e do começo. Nesse sentido, o que é então individuação? A gente está falando de adaptações, autenticidade, mas enfim, o que é individuação? A individuação é um processo de sondagem contínua sobre o que realmente condiz conosco. Individuação é um processo de sondagem contínua sobre o que realmente condiz conosco. Sim, nós vamos ter que observar a nós mesmos sempre. Individuação não é
um local de chegada onde eu, conforme a minha posição, posso ir para o pódio e encerrar. Não. A individuação é um processo contínuo e eterno enquanto dure a nossa existência. Desde a infância, nós somos influenciados por elogios e punições dos nossos educadores, como a gente falou mais atrás. Lá, a gente não tinha uma consciência como nós hoje adultos temos de poder ter essa autoobservação. Muitas das vezes nós reagíamos, nós nos adaptávamos de forma até mesmo reativa, sem uma autoobservação mais consciente, mais pormenorizada. Hoje nós temos essa condição. E quando a Verena Cast coloca para nós, nesse início do livro, que a sensibilidade dos educadores é crucial para um desenvolvimento autêntico, ela está dizendo para nós que lá atrás, quando nós tivemos, se tivemos, a sensibilidade dos educadores em relação ao que nós podemos ser no sentido de construção de nós mesmos como essência e a nossa relação autêntica com o mundo externo, daria a nós condições mais propícias de observarmos a nós de uma forma mais positiva. Não no sentido de autoestima, que eu digo, mas no sentido de termos essa condição de autoobservação quanto a nós e ao mundo. Enquanto que, na condição de não sensibilidade dos educadores, portanto, excesso de elogios ou elogios determinados e punições, levavam ou levariam ou levam as crianças a quê? A uma adaptação excessiva e uma ausência, vamos dizer assim, ou uma deficiência nessa autoobservação. Eu não estou dizendo aqui que uma criança vai ter uma autoobservação muito desenvolvida. Essa autoobservação se desenvolve com o tempo e não é apenas pela cronologia, mas é também pela prática. A autoobservação exige de nós, inevitavelmente, ação. E isso aí gera algo muito sério, mas é esse algo muito sério que faz o movimento, que são os conflitos. E aí existem conflitos na individuação. O processo de individuação está em constante conflito com expectativas culturais. A nossa autenticidade com a nossa adaptabilidade. As questões externas, ambientais, culturais e a nossa essência. O nosso querer, o nosso desejo, o nosso pulsar mais interno. E aí, em toda fase da nossa vida, é necessário suportar o conflito entre essas necessidades pessoais e as expectativas sociais. Aqui não é o processo de individuação, não é um convite e uma aclamação a que todos nós façamos uma grande revolução e vamos romper com o mundo de fora. Não, porque isso não acontece. Isso não existe. Ainda que se faça, o mundo de fora vai ser outro, ele vai exigir outras coisas de você. O que cabe a nós, porque somos seres relacionais, portanto, culturais, ambientais e, ao mesmo tempo, internos, autênticos, individuais, únicos, o que cabe a nós é manejarmos esse conflito interno entre os nossos desejos ou as nossas necessidades pessoais, a nossa autenticidade que está sendo descoberta de forma consciente, e as expectativas sociais. Significa aqui que devemos atender às expectativas sociais de forma impensada? Não. Mas significa que perceber que existem expectativas sociais e que muitas das vezes, para mantermos as nossas relações que queremos, é necessário corresponder às expectativas.
E aquelas outras que nós entendemos não ser necessários para nós, ou que entre em um conflito exagerado, ou que exige de nós uma adaptabilidade exagerada, não há por que, se entendermos assim como o correto, de forma muito pessoal, correspondermos às expectativas sociais. Lembrando que existe algo em nós que é inconsciente. Isso aqui nós mencionamos. E que quando nós não vemos em nós, nós vemos fora. E muitas das vezes aquilo que eu tenho expectativa no outro é uma projeção minha. São aspectos inconscientes meus que eu estou vendo, querendo realizar lá. Não estou realizando aqui. Isso ocorre com todos nós. Nós projetamos e nós somos recepções dessas projeções. Portanto, a individuação implica autonomia e adaptação simultâneas. Nós temos que ficar nos equilibrando nesse barco, né, que ora ponta para um lado, ponta para o outro. E descobrir quem somos envolve reconhecer o que se adapta a nós e o que não se adapta a nós. Se nós não nos reconhecermos ou não nos conhecermos, a percepção do que a gente consegue, ou melhor, daquilo que se adapta a nós e que não se adapta, fica cada vez menor. E então, nos encontramos diante da descoberta de aspectos desconhecidos. E esses conflitos vão revelar esses aspectos desconhecidos em nós, que são aspectos inconscientes. E esse processo de conhecimento instigante que nos confronta com surpresas internas é o processo da individuação, que muitas das vezes pode nos causar espanto, surpresa, dor até mesmo, por percebermos algo que está em nós. Por outro lado, também nos dá potência, nos dá força, nos dá existência, mais sentido de vida, uma vez que vemos que em nós ainda existem coisas desconhecidas, um reino desconhecido que clama pela nossa luz, pela nossa visualização. E para o Jung, a individuação é um processo vitalício de confronto consciente do eu com o inconsciente pessoal e coletivo. Portanto, é um autoconhecimento, é uma busca pela consciência de mim, a consciência que eu tenho de mim, com a consciência, ou melhor, com o inconsciente pessoal, com os meus aspectos inconscientes relacionados à minha vida pessoal, aquilo que corresponde ao inconsciente pessoal, que está suprapessoal, que está além do indivíduo, e também com o próprio consciente pessoal, ou melhor, consciente coletivo. Então, um confronto do consciente do eu com os meus aspectos inconscientes pessoais, eu com aspectos do inconsciente coletivo e também do consciente coletivo. Em outras palavras, é uma autoobservação do meu ser comigo mesmo e do meu ser com o externo visto, manifestado de forma consciente, e o externo não visto, mas manifestado de forma inconsciente. Isso aí demonstra para nós que a individuação não é um processo simples, não é um processo de meditação zen e que você vai se iluminar. Não. É um processo que exige esforço, é um processo que exige caminhada, parada muitas das vezes para tomar uma água, pegar um ar, mas não para fincar ali um ponto e não sair mais. Não. Exige de nós essa caminhada longa, em outros termos, jornada. E tomar consciência desses aspectos inconscientes nossos, que a gente pode também denominar como sombras, e dos arquétipos da ânima e do ânimos, que são as nossas contrapartes, masculina e feminina, é essencial. Por quê? Porque a sombra
São, é um nome, é um conceito que se refere a aspectos que nós rejeitamos em nós, que nós negamos em nós, que nós reprimimos em nós. Apesar do nome sombra, não significa que é só algo maléfico ou ruim, conforme o valor que se dá. Não, são quaisquer elementos que nós reprimimos ou negamos em nós, mas que vemos nos outros. Por exemplo, é muito simples alguém dizer, eu sou uma pessoa muito boa, o outro é ruim. O ruim que eu vejo lá fora também faz parte de mim. É um aspecto que eu não vejo em mim, é um aspecto que eu nego em mim, que eu reprimo em mim. Nesse sentido, o termo sombra fica muito visível. Mas também existe um outro exemplo que eu posso dar de sombra. Uma pessoa que acha que o outro é inteligente. Não, aquele é inteligente, fulano é inteligente, fulano é inteligente. E essa pessoa não se acha inteligente, por algum motivo. Ela reprime esse aspecto inteligente dela. Qual o motivo? Esse é muito pessoal, mas está presente no seu inconsciente. Esse aspecto sombra dela não é visto dela, é visto fora. Então, sombra aqui é só um termo, mas não significa algo mal, ruim. Não tem valor. Enquanto que ânima é a contraparte feminina no homem e o ânimos, a contraparte masculina na mulher, são arquétipos relacionais. São arquétipos que têm uma característica relacional para com o outro do outro sexo, né? O homem com a mulher, com a mãe, então, e a mulher com o pai, né, no caso do ânimos. Portanto, ânima e ânimos, ou se são conceitos aqui também, referem-se aos nossos aspectos relacionais, inicialmente parentais, complexos paternos e maternos. E depois eles vão, ânima e ânimos, vão se conformando, se desenvolvendo, entre aspas, conforme as nossas relações com pessoas desses outros sexos, masculino, feminino, ou que representam essas características, e vão construindo tudo isso, aspectos também inconscientes nossos. As nossas relações com a mulher com o homem com a mulher, seja parceira, seja colega de trabalho, isso aqui não significa um relacionamento amoroso, mas significa relacionamento com pessoas de alteridades, né, no sentido do sexo, não isso corresponde a aspectos do nosso inconsciente que foram formados lá. Às vezes você pode ter uma amiga ou um amigo e você perceber que ele sempre ou ela sempre reproduz um padrão relacional com uma namorada ou um namorado, por exemplo. E você olha, nossa, essa pessoa sempre faz isso. Você já observou isso? Já se questionou por que a pessoa faz isso? É o ânimos ou a ânima muito presente ali, aspectos relacionais inconscientes bem presentes naquela relação, e ela não vê, essa pessoa não vê. Por quê? Porque ela ainda não tomou consciência disso. Portanto, tomar consciência das nossas sombras, desses aspectos nossos, masculino e feminino, ânima ou ânimos, faz com que nós também nos conhecemos mais, nós nos individuemos. E aí, aceitar as sombras, aceitar esses aspectos inconscientes, não é apenas, tudo bem, aceito, passo assino embaixo. Não. É aceitar e incorporar afetivamente isso, reduz as nossas projeções e, consequentemente, os conflitos externos nos quais nós nos envolvemos. Seja ali nesse conflito com um papel mais ativo ou um papel mais passivo. Perceber essas características inconscientes e aceitar, incorporá-las de uma forma real, faz com que
todos esses aspectos que antes projetamos sejam reduzidos. Os conflitos diminuem, os preconceitos diminuem, as generalizações diminuem, a nossa ampliação de visualização do mundo aumenta e a nossa ampliação do nosso próprio ser também aumenta. Como a gente estava falando, ânima e ânimos desempenham um papel importante na escolha de parceiros e no desenvolvimento espiritual. O espiritual que eu falo aqui é interno, é do ser essencial. E eles representam a misteriosa estranheza que nos aproxima do centro da personalidade. O que é isso? É o self, é o si mesmo. Esses arquétipos, por serem relacionais, nos conduzem a olhar para o outro e também para nós, de maneira que nós possamos identificar fora de nós aquilo que está sendo projetado. E isso nos aproxima de onde? Do nosso centro maior, do nosso si mesmo, da nossa essência pulsante. E a individuação é um processo gradual de afastamento e autodescoberta. Afastamento do mundo e autodescoberta. Mas afastamento, que eu digo, não é isolamento. Lembrando, nós somos seres relacionais. Por mais que nós estejamos isolados de alguém ou do mundo, nós estamos nos relacionando com a ideia desse alguém, com a ideia desse mundo que está presente na nossa mente. O afastamento é do quê? Dessa adaptabilidade, dessa correspondência exagerada de expectativas vinda de fora. E, ao mesmo tempo, um olhar para nós, que é essa autodescoberta. É um olhar dessa adaptabilidade que cabe ou não a mim, nesse momento, nessa minha fase de vida, seja ela cronológica, seja ela emocional, profissional. Lembrando, o processo de individuação é um processo contínuo de autoobservação. E isso envolve uma caminhada em direção à totalidade e profundidade pessoais. Interessante que na linha junguiana, perspectiva junguiana, a gente não fala busca da perfeição ou direção da perfeição, porque perfeição é algo unilateral, enquanto a totalidade abrange todos os opostos. Nós somos seres duais, se a gente pode dizer assim, enquanto a luz à sombra, enquanto o amor ao oposto, enquanto ao ódio ao oposto, enquanto a ternura ao seu oposto, nós somos tudo isso. Se nós desejamos ser perfeitos, nós inevitavelmente vamos selecionar quais pontos dessa dualidade nós queremos e negar as outras contrapartes que existem, porque é uma coisa só. E essas negativas, ou essas negações, essas repressões, vão atuar em nós. Portanto, a individuação é uma caminhada em direção a essa totalidade, a percepção de que em nós existem dualidades, e as dualidades formam um uno, formam o todo. E, ao mesmo tempo, tudo isso é uma profundidade só, porque é cada vez mais algo a ser descoberto, algo a ser revelado para nós, por nós mesmos. E esse caminho para a totalidade, onde a totalidade significa integrar aspectos diversos da nossa personalidade, e exatamente perceber essa dualidade se fazendo presente em nós, também aponta para a capacidade de suportar contradições sem se sentir dividido. É como se eu tivesse sentimentos contraditórios por alguém e me sentisse dividido. Claro, a gente se sente dividido porque a gente quer uma escolha, a gente quer uma decisão, mas perceber que é possível também você sentir amor e ódio por um mesmo objeto, por uma mesma pessoa, é normal, é natural. O que você vai fazer com isso é perceber que você é humano de tal maneira em que há essa dualidade e você pode perceber que ela é natural, é normal,
mas a sua ação é quem vai determinar o que você quer. Se você sentir ódio por alguém que você diz que ama, e você negar isso para você, negar esse ódio, por exemplo, esse ódio vai se manifestar no momento de impulsão, de briga, de raiva, de discussão, e não é isso que você quer, a não ser que você queira reprimir esse ódio. Mas quando eu falo reprimir o ódio aqui, não estou falando, olha, estou com ódio de você e vou partir para a briga. Não. É perceber que é possível também sentir isso por a pessoa que você ama. E é possível sentir amor pela pessoa que você odeia, que é tão comum, só que é tão pouco aceito. Essas dualidades estão presentes em nós. E esse caminho para a totalidade, que faz parte desse processo da individuação, fala exatamente dessa capacidade que temos de suportar essas contradições. E, durante todo esse processo de individuação, na terapia, a gente tem um espaço autêntico, uma atenção privilegiada para esse direcionamento. Porque lá a gente dá atenção consciente às manifestações do inconsciente, e isso é fundamental. O processo terapêutico auxilia e muito ao olhar para esses aspectos inconscientes que reinam em nós. E o confronto com símbolos e experiências em relacionamentos desenvolve a personalidade. Ou seja, observar também o nosso papel na relação, não a nossa função, mas o nosso papel como ser relacional ali. Também os símbolos. Que símbolos que eu estou falando? Sonhos, por exemplo, ou alguma narrativa mítica, ou de conto de fada que mexeu, algo que mexeu conosco, que trouxe um significado. Perceber significados, estar abertos a olhar e encontrar significados em quaisquer pontos da nossa vida. Isso faz com que nós tenhamos uma observação mais apurada de nós mesmos. Eu sonhei com tal coisa. O que será que esse sonho está querendo dizer para mim? Ou, nossa, eu ouvi um conto de fada, uma interpretação de um conto, por exemplo, e aquilo mexeu comigo de tal forma. O que aquilo mexeu comigo? Quais imagens vieram na minha mente quando eu ouvi? Ou quais sentimentos eu tive? Quais pensamentos eu tive? O que eu fiquei com vontade de fazer? Perceba que quaisquer coisas que você dê espaço para trazer significado para você, vai te fazer andar, vai te fazer mexer, vai te fazer refletir, vai te fazer buscar em você respostas que estão sendo necessárias para esse desenvolvimento da sua personalidade ou da sua autenticidade. E isso é importante, porque os símbolos têm essa carga. Os símbolos transportam temas subliminares para a nossa consciência. Através desses símbolos que nós enxergamos significados, essas respostas podem vir. E o desenvolvimento da nossa personalidade, do nosso ser, é sustentado através desses métodos criativos. Lembra no início que eu falei, criar, que é uma palavrinha importante aqui para nós, imaginar? Criar não é apenas dar vida, ou, criei um, um poema, mas é dar essência, é dar imaginação. Isso tudo se sustenta, por quê? Porque nós temos agora a abertura de enxergarmos significados nas coisas. O movimento lá naquela estrada que a gente falou no início. O Jung vê a psique humana como uma propensão natural ao desenvolvimento. Para o Jung, a nossa psique está num processo de desenvolvimento de forma natural. Cabe a nós enxergarmos e buscarmos esse desenvolvimento de uma forma mais contínua, mais constante. E cada evento possui uma dimensão misteriosa e transformadora. Mas um alerta aqui. Quando a gente diz cada evento possui uma dimensão misteriosa e transformadora,
é somente para quem está aberto a enxergar significados na coisa. Enxergar significado não é enxergar o que a coisa quer dizer ou o que a coisa significa, mas o que aquilo ali significa ou mexe comigo. Qual imagem aquilo traz para mim? Qual emoção aquilo traz para mim? Qual pensamento aquilo traz para mim? Aquilo me faz mexer, me faz querer modificar. O que aquilo ou como aquilo dialoga comigo? E o conhecimento do processo de individuação impulsiona a vida pessoal. Ou seja, quando estamos abertos a encontrar significados, a encontrar aspectos inconscientes nossos, nós temos mais o quê? Vivência. Nós temos mais sentido de existência. Às vezes, perceber que nós somos frágeis enquanto nós pensávamos sermos fortes, traz para nós aspectos que antes a gente não via na gente, via nos outros, e fala: olha, você também é isso. Veja, você descobriu um aspecto seu e é possível você ser frágil. E é possível você ser assim, sem ser inferior. Eu dei o exemplo de forte e frágil, mas pode ser qualquer outro exemplo. E, para a gente finalizar essa nossa apresentação do livro, nesse primeiro capítulo, a gente pega uma frase do Erich Fromm, retirada da própria Verena Kast, onde ele diz que devemos nascer antes de morrer, contribuindo de forma única à vida. Mas o que ele está querendo dizer? Devemos nascer antes de morrer. Devemos estar preparados para a transformação contínua antes de que a gente morra. Mas morrer que ele está falando não é acabar a vida, mas são os ciclos pelos quais todos nós passamos e vivenciamos. Eles acabam da mesma forma que começam outros. Lembrem lá do Uroboros, aquela serpente que tenta engolir a própria cauda. É a morte e vida ao mesmo tempo, é a transformação ao mesmo tempo que ocorre. Nascer antes de morrer é estar preparado para essa transformação que se exige em qualquer momento que a gente esteja na nossa vida. Um abraço a todos a vocês. A gente encerra aqui o nosso encontro dessa gravação.